Vamos curvar, irmãos, as nossas cabeças em uma atitude de oração diante do Senhor. Pai amado, o que nós estamos fazendo nesta noite é exatamente isto. Nós estamos cultuando um Deus digno de confiança, um Deus confiável, um Deus pessoal, que pessoas podem confiar nele. O Senhor é o nosso Deus e no Senhor nós confiamos. Queremos, ó Pai, agradecê-lo de todo o nosso coração pelo privilégio que nos é dado de estarmos na tua presença em ato de culto. Queremos também, ó Deus, agradecer o Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dos teus filhos. Todos nós temos usufruído dos recursos inesgotáveis do Senhor. Por isso, ó Pai, nesta noite, a nossa oração é que o teu Espírito Santo trabalhe a cada um de nós, para não só, ó Deus, entendermos isto com a nossa mente, mas podermos levar para casa e tornar isso realidade de vida através da nossa própria vida. Queremos, ó Deus, que esta perspectiva do Senhor vá conosco para casa, para as lutas diárias, para os enfrentamentos impossíveis das nossas vidas, que o Senhor nos ajude a levarmos para casa e não ficar apenas como parte de um culto, como parte de uma reflexão teológica, mas que seja algo que aconteça conosco nas ruas, nas casas, nas universidades, escolas, trabalhos, que em toda parte onde estivermos, que assim seja, um povo que caminha confiante no seu Deus, não importando a circunstância, não importando as situações que se apresentam diante de nós, mas no Deus que se importa com cada um. Por isso, ó Pai, fale aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, igualmente aqueles queridos nossos que estão ligados também conosco à tua presença via internet. Que o teu Espírito Santo ministre com graça e misericórdia na vida de cada um desses queridos. Em nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito abra o nosso entendimento para a tua palavra e que esta palavra venha e impacte as nossas vidas com graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em Neemias, capítulo 1, do verso 11 até capítulo 2, verso 10. Eu disse para os irmãos um domingo desse atrás, parece que foi domingo passado, na escola da escola dominical, de uma das reflexões que o pastor Alexandre fez lá na nossa reunião da terça-feira. E eu disse naquela ocasião aos irmãos que o pastor Alexandre muito bem poderia ter pregado aquela mensagem num culto à noite. Tão objetivo e simples como ele fez naquela terça-feira. E eu fui para casa com essa reflexão do pastor Alexandre no coração e comecei a dar outra lida em Neemias. E já que nós estamos falando sobre a confiança em Deus e
perdermos um pouquinho do foco do nosso tempo, onde há um desespero generalizado, uma desestabilização generalizada, tanto financeiro, política, moral, que está varrendo as nossas vidas. Então eu resolvi compartilhar com os irmãos, movido pelo Senhor, nesse texto. E eu queria conversar um pouquinho com os irmãos nesses versículos. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Eu vou ler o 11, irmãos, o verso 1 e assim sucessivamente até o 10º, mesmo assentados. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Neste tempo, é vocês agora, faz parte. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Como também carta para Asaf, carta das matas do rei, para guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Disto ficaram sabendo Sambalate e o Horonita e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Que Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra já abençoada. Às vezes nós somos presenteados em conhecermos determinadas pessoas. Eu tenho tido o privilégio de conhecer pessoas especiais, pessoas que Deus tem trabalhado de uma maneira especial na vida delas. E eu tenho sido ricamente abençoado pela vida dessas pessoas.
E o que é interessante é que algumas dessas pessoas a gente só encontra uma vez. Eu tenho vários desses irmãos queridos que têm me abençoado ricamente, num longo tempo, por eu ter encontrado com eles uma única vez. Talvez numa conferência, num momento de encontro pastoral. E esta irmã, Joni Erickson, ela tem abençoado a minha vida desde 1988. Eu a conheci num congresso para a América Latina. Ela era uma das preletoras. Ela ainda não era casada. E um fato interessante que aconteceu, que eu já contei para os irmãos isso, foi que uma das únicas fotos que permaneceu entre muitas que eu bati com a minha máquina, claro, aquela máquina de última geração, foi a foto minha ao lado da Joni Erickson. E todas as coisas que aparecem sobre ela, eu gosto de ler. Ela passou para mim aquele tempo, aqueles dias que ficamos juntos ali, de que ela, sim, tinha entendido o projeto de Deus para a sua vida, apesar da sua cadeira de roda. Ela escreveu vários livros, vários artigos, e ela é conferencista. Reuniões de mulheres, ela está presente. E ela é paraplégica. Ela é paralisada do pescoço para baixo. Ela pinta com a boca. Ela é uma irmã muito querida e que tem demonstrado o carinho de Deus para com ela. E ela tem usado isso para abençoar pessoas. E ela escreveu na revista Decisão um fato que aconteceu com ela sobre a necessidade que ela tem de Deus agir na sua vida todos os dias. Ela conta o seguinte: a honestidade é sempre a melhor política, mas especialmente quando você está cercado por muitas mulheres em um banheiro, durante uma pausa em uma conferência de mulheres cristãs. Uma mulher, retocando o seu batom, disse-me: ó, Johnny, eu vejo você sempre tão feliz na sua cadeira de roda. Eu gostaria de ter a sua alegria. Várias mulheres ao redor dela assentiram nessa afirmação. E ela, tampando o seu batom, perguntou: como é que você consegue? Ela disse: não sou eu que faço isso. E eu disse: na verdade, eu posso ser honesta com vocês nesta manhã. Eu posso contar para vocês o que de fato, honestamente, aconteceu comigo nesta manhã e em todas as manhãs. Este é um dia normal. Eu respirei profundamente, ela diz. Depois que meu marido, Ken, agora casada, ela está, sai para o trabalho às 6 horas da manhã. Eu fico sozinha, até ouvir a porta da frente se abrir às 7 horas. Quando a minha amiga, minha cuidadora, chega para me levantar. Enquanto ela faz o café, eu oro, dizendo: ó Senhor, a minha amiga em breve virá dar-me banho, vestir-me, sentar-me na minha cadeira, escovar o meu cabelo
e após o café escovar os meus dentes e depois colocar-me para fora para que a vida continue. Eu não tenho forças para enfrentar essa rotina mais uma vez. Eu não tenho recursos em mim mesmo. Eu não tenho sorriso para apresentar nesse dia de hoje. Mas o Senhor tem. E eu posso ter o seu sorriso, ó Deus. Eu preciso do Senhor desesperadamente. E alguém pergunta, então o que acontece quando a sua amiga entra no quarto depois de coar o café? Jonah responde, eu viro a minha cabeça em direção a ela e dou-lhe um sorriso, enviado diretamente do céu. Não é meu, é de Deus. E é tão simples assim que acontece. Eu disse, apontando para as minhas pernas paralisadas, qualquer que seja a alegria que você vê hoje, foi duramente conquistada essa manhã na presença de Deus. Eu aprendi que quando mais fraco formos, mais precisamos nos apoiar em Deus. E quanto mais apoiamos em Deus, mais forte descobrimos que Ele é. Neemias, irmãos, estava quebrado pela situação de Jerusalém. Os muros ao redor da cidade tinham sido derribados, as portas queimadas, e as pessoas em profunda tristeza e desolação. Mas Neemias poderia fazer o que por eles? Neemias, sem ajuda, não havia nada que ele pudesse fazer. Primeiro, porque ele estava a mais de 1.000 quilômetros de distância. Segundo, porque ele era simplesmente um copeiro do rei Artaxerxes. O que fazer? Primeiro recurso, irmãos, é o recurso que nós deveríamos procurar em primeiro lugar. É buscar os recursos de Deus. Eu falei um dia desse lá na casa dos irmãos Arrudas, que a oração é o único recurso infalível que nós temos, mas é o último que nós procuramos. Neemias buscou do Senhor o seu recurso. E eu queria, irmãos, compartilhar com os irmãos sobre isto hoje. Eu preciso de ajuda, irmãos. De ajuda que vocês não podem dar. Eu preciso de ajuda do Senhor. E o texto aponta para mim alguns passos a dar nessa direção. Porque Neemias precisava da ajuda do Senhor. Neemias precisava que Deus fizesse algo muito grande para que ele pudesse fazer algo em função do seu povo. E o verso 11 dá a mim e a você uma diretriz que Neemias tomou para si, como que assumisse diante de Deus e das pessoas que somente Deus poderia fazer algo, e que se Deus quisesse fazer algo usando-o, ele estava à disposição do Senhor. E aí ele começa no verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome.
Quem é que está orando com você? Quem é que está orando com você? Porque às vezes, irmãos, nós temos até uma piadinha que chama o crente 6 horas. Ou 6 horas. Você sabe que crente é esse? Não é o que vem à reunião de oração das 6 horas. É aquele crente que diz assim, os 6 oram. É uma piada sem graça. Mas é uma piada que representa-nos muitas vezes. Nós passamos o nosso pedido de oração para outra pessoa, mas nós não buscamos pessoas que oram juntamente conosco em prol daquilo. O que Neemias está falando para o Senhor é que o Senhor pudesse abrir os seus ouvidos e fosse atentos à oração que ele faz e à oração dos outros servos, que agradam a Deus temendo-lhe o nome. É um recurso de Deus, mas é um recurso que eu tenho que procurar com responsabilidade. É um recurso que eu procuro com envolvimento de vida. É um recurso que eu procuro outros para compartilhar comigo diante de Deus a minha necessidade, ou a necessidade de outrem que eu estou envolvido como intercessor diante de Deus. O que é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, em várias vezes, ele tenta passar isso para a igreja. Quando ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 1, 11, ele diz, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, então muitas pessoas vão agradecer pelas bênçãos que recebemos em resposta a todas essas orações de vocês. O apóstolo Paulo era um homem que orava. Ele diz várias vezes, me imponho de joelhos diante do Senhor. Sofro dores de parto. Você acha que essa dor de parto é uma dor de parto intelectual? Não, é uma dor de parto espiritual. Ele abria a alma dele diante do Senhor por aquelas pessoas que ele estava ministrando acerca de Deus. E ele ainda diz aos Colossenses, capítulo 4, 2 a 4, ele diz, sejam persistentes na oração, vigiando com ações de graça ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra portas à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Homens, mulheres, que descobrem que a sua tarefa é uma tarefa que ele não consegue levar sozinho, um momento que ele não consegue responder àquela necessidade por si mesmo, são homens e mulheres que oram. Tira de lado a questão de somente falarmos acerca de um Deus soberano, um Deus, ou cantarmos, falarmos de um Deus que nele confiamos. Nós precisamos de verdade, de fato, levarmos isto para a nossa casa, levarmos isso para o nosso trabalho, trazermos isso como uma realidade histórica de Deus na minha e na sua vida. Vocês querem ver uma história que parece mentira? Para muitos que vão ouvi-la, vai soar como mentira. Mas eu vou te dar um endereço para você chegar lá e ler. Ele está no livro chamado Aventura Última da Vida. A escritora é Maria Davenhart. Está no capítulo 5, na página 67.
E logo abaixo do título do livro, A Aventura Última da Vida, está dizendo assim: recursos sagrados para viver e morrer de uma conselheira do hospício. Ela é conselheira de um local onde as pessoas já perderam a conexão com a vida. E ela escreve este livro. E ela conta a história. Ela coloca o título lá nessa página 67, dizendo: uma verdadeira história de oração transcontinental. Ela diz de um missionário que estava na igreja em Michigan, a sua igreja, dizendo o seguinte: o missionário, enquanto servia em um pequeno hospital de campanha na África, a cada 2 semanas eu ia de bicicleta através do deserto para uma cidade próxima em busca de suprimentos. Era uma viagem de 2 dias. E nessa viagem era necessário acampar no meio do caminho e dormir uma noite. Em uma dessas jornadas, eu cheguei na cidade onde planejava sacar dinheiro de um banco, comprar medicamentos e suprimentos e começar de novo a minha jornada de 2 dias de volta para o hospital. Ao chegar na cidade, 2 homens estavam brigando e um ficou gravemente ferido. Eu tratei o ferimento, disse-lhes acerca de Jesus Cristo e viajei de volta por mais 2 dias. Campei durante a noite e cheguei de volta em casa sem nenhum incidente. 2 semanas depois, fiz a mesma jornada. Quando cheguei de volta à cidade, fui abordado por um homem jovem que me disse que ele sabia que eu levava dinheiro para a provisão do hospital e que ele e alguns amigos haviam me seguido pelo deserto, sabendo que naquela noite eu tinha que acampar em um determinado lugar. E ele diz: nós planejamos matá-lo e levar o dinheiro e todos os suprimentos. Mas quando nós chegamos lá, o jovem dizendo para ele, estávamos prestes a atacar o acampamento, mas nós vimos que em volta do acampamento estava protegido por 26 guardas armados. Então eu ri, diz o missionário, contando para a igreja, e disse que estava sozinho no acampamento e que não tinha mais ninguém comigo. Mas o jovem insistiu dizendo: não, senhor, eu não fui sozinho, tem mais pessoas, não fui só eu que vi. Todos os meus outros amigos, 5 amigos que estavam lá, viram, e nós contamos, foi exatamente 26 guardas armados. E aí nós fugimos assustados com medo deles. E nesse momento, alguém que estava presente na igreja de Michigan levantou e perguntou para ele o seguinte: meu irmão, me diga qual foi o dia. Me diga qual foi o dia. E quando o missionário diz para ele qual foi o dia, o homem contou a seguinte história. Na noite do seu incidente na África, que era manhã, e eu estava me preparando para jogar golfe, e estava prestes a sair quando eu senti o desejo de orar por você. Um desejo incontrolável. Um mover do Espírito Santo com insistência para que eu pudesse orar por você. E eu liguei para os homens da igreja, para aqueles que pudessem estar na igreja para orar comigo por você. Eu esqueci o jogo de golfe e nós oramos por você. Dobramos o nosso joelho diante do Senhor. E naquele dia, nós não saímos daqui
enquanto nós não sentimos paz no coração. E o missionário ficou olhando para eles, e ele não estava realmente preocupado quem eram os homens, mas ele chorou pela provisão de Deus, porque ele descobriu que o número daqueles homens que oraram era exatamente 26 homens. Deus ouve as nossas orações. Não é uma poesia composta para ser cantado por um quarteto, ou um coral, ou uma banda de música. Deus é confiável. Deus é confiável. Não é só Neemias que tinha um grande trabalho para ser feito. Mas o Deus de Neemias é o mesmo Deus que eu e você estamos cultuando hoje. Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Deus é um Deus que está atento às nossas orações. Mas o que é interessante, irmãos, que Neemias me fala de outra coisa, que às vezes nós queremos ser tão super crentes e não oramos tanto quanto um super crente deveria orar, mas nós não falamos dos nossos medos. Eu tenho medo, irmãos. Muitos medos. Eu disse hoje de manhã que à noite eu coloco diante de Deus todos os meus medos, para que eu possa dormir. Medos do próprio desafio da vida. Medo com relação à Lívia que está grávida. Com relação à Letícia que está engordando. Vários medos. Esses são medos públicos. Mas eu tenho outros medos que são medos meus. O que você faz com seus medos? Neemias diz o seguinte, no capítulo 2, verso 1 a 3. No mês de Nissan corresponde no nosso calendário o período que vai dos meados de março ao meado de abril. No ano 20º do rei Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me diz, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira. Então eu tive um medo tremendo. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade, onde estão os sepulcros dos meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Irmãos, eu li uma mensagem fantástica do pastor Paul Decker, pastor da igreja batista, e foi muito prazeroso ler essa mensagem dele. Eu não só peguei o comentário que ele fez sobre isto, mas eu achei interessante a história que ele contou. Ele contou a história que 2 senhores viviam no sertão de Ozarks, chamado Rufus e Clarence. Eles moravam do lado oposto do rio. Eles se odiavam. Odiavam tanto que faziam questão de todos os dias, após o nascer do sol, declarar isto um ao outro antes de qualquer atividade do dia. Rufus e Clarence desciam em seus respectivos lados do rio e gritavam por outro. Rufus gritava Clarence,
É melhor você agradecer a sua estrela da sorte, que eu não possa nadar e atravessar o rio. Porque se eu pudesse nadar e atravessar esse rio, eu lhe esmagaria com as minhas mãos. Clarence, por sua vez, gritava: Rufus, é melhor agradecer a sua estrela da sorte que eu não posso nadar. Porque se eu pudesse nadar, igualmente eu lhe esmagaria com as minhas mãos. Depois da afronta, cada um ia para a sua lida. Todas as manhãs, durante 20 anos. Mas um dia, o corpo de engenheiros do exército veio e construiu uma ponte. Mas ainda assim, os insultos continuaram. E finalmente, a senhora Rufus, não aguentando mais, explodiu. Levou muito tempo, porque ela não é brasileira. Rufus, ela gritou um dia: eu não posso mais aguentar essa briguinha de vocês dois, nem mais um dia. Eu tenho aguentado isso durante 25 anos. Você grita de lá e o Clarence grita de cá. Então, olha, eu não dá. Por que você não pega e faça isso de uma vez? Por que você não resolva isso? Agora pode atravessar a ponte. Vai lá e resolva isso de uma vez. Rufus mordeu o lábio inferior e declarou: mulher, esticando seu suspensório e soltando no corpo, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou aproveitar que tem uma ponte agora e vou lá do outro lado esmagar aquele verme. Ele saiu pela porta até o rio. Ao longo da margem do rio, chegou à ponte. Subiu na ponte, caminhou cerca da metade da ponte, depois virou-se e correu de volta para casa. Bateu a porta, trancou as janelas, pegou a espingarda e mergulhou-se debaixo da cama. A senhora Rufus, que tinha visto aquele homem tão bravo sair e voltar aquele cordeirinho, ela imaginou que alguma coisa tinha acontecido. Eu pensei que você iria esmagar Clarence. E ele, com voz ofegante, como um cachorrinho debaixo da cama, diz: eu fui, mulher, eu fui. Mas então qual foi o problema? Bem, sussurrou Rufus aterrorizado, eu andei até a metade do caminho da ponte e vi um cartaz que dizia o seguinte: passe livre. A alguns metros, você nunca viu o quão grande é do outro lado do rio. Alguma vez você já hesitou em uma oportunidade, algo que lhe paralisou, porque era muito maior do que você pensou que fosse? Foi isso que aconteceu com o pobre Rufus. Ele nunca tinha atravessado aquele rio. E quando ele atravessa, ele percebe que aquela placa estava dizendo para ele que lá do outro lado era muito maior do que ele imaginava. Neemias sabia que ele estava literalmente colocando a sua vida em risco. O pastor Paul Decker escreveu o seguinte: o seu rosto sombrio poderia ser considerado mais do que apenas
maus modos diante do rei. Era contra a lei. Ninguém tinha permissão para estar triste na presença do rei. O rei foi muito bom para com Neemias, porque Neemias poderia ser punido com a morte por se apresentar diante dele e da sua mulher com o rosto triste. Mas lembre-se, Neemias e os servos do Senhor, que temiam, agradavam-lhes temer o nome do Senhor, estavam orando por misericórdia e por sucesso, quando surgisse a oportunidade. Isto, irmãos, deu forças a Neemias. Eu sei que os medos são reais. E não é para diminuir os medos reais, mas é para dar coragem, para respondermos com veracidade das nossas preocupações diante de Deus e usufruirmos dos recursos de Deus. Eu não estou falando para você não ter medo. Eu estou falando que os seus medos não são maiores do que o seu Deus. A gente gosta de colocar isso na traseira do veículo. Eu já vi esse adesivo na traseira. Não diga para o seu Deus o tamanho dos seus problemas. Diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Mas isso fica lá no adesivo. Eu estou te dizendo, diga para o seu Deus o tamanho dos seus problemas. Agora, consciente-se na sua alma que o seu Deus é muito, mas muito maior do que isso. Você não tem orado, você não tem tido parceiros que temem a esse Deus grande orando com você. Isaías diz algo, irmãos, que a gente tem lá naquela caixinha de promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Reverendo Paul continua dizendo e comentando que Neemias, com medo, mas Neemias não pode correr dali. Neemias agora não pode fugir daquela oportunidade. Então Neemias diz o seguinte: eu quero honrar o lugar que os meus pais foram sepultados. E segundo o pastor Paul, e é isso mesmo que o texto nos leva a pensar, este foi o ponto que tocou o coração de Artaxerxes. A noção de que os próprios antepassados deveriam ter uma sepultura honrosa fez sentido para o rei, pois este era um costume da Pérsia. Deus tinha preparado o caminho para Neemias. Havia um fator Melquisedeque. Deus deu a Neemias as palavras. Deus forneceu Neemias dos seus recursos. Deus deu habilidade, instinto, um coração tranquilo diante do Senhor. O seu patrão. Aquele queria dizer se ele poderia ir ou não. Mas o Senhor, o seu Deus, trabalhou o coração do rei. E o texto diz, irmãos de Provérbios, o coração do rei, na mão do Senhor, é como ribeiros de água. Ele o conduz para onde ele quer.
medos nós teremos sempre. Se você falar para mim que não tem medo, e eu estou falando de todos os tipos de medo. Eu estou falando daquele medo que diz que é um medo positivo, que é aquele medo que lhe impulsiona, mas eu estou falando também daquele medo paralisante. Eu estou falando dos medos. O Senhor Deus diz, não temas, não tenha medo. É isso que Isaías 41:10 está dizendo. Não tenha medo, porque eu vou estar contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Não tenha medo, porque sou eu, a força sua é a minha força. Apoie em mim, e toda vez que você apoiar em mim, segundo a Johnny, você vai descobrir que Deus é mais poderoso. Não é que você vai ser mais forte. Você vai continuar sendo o fracote que sempre foi. Mas você vai descobrir que Deus é muito, mas muito, mas muito forte. É isso que Isaías está transmitindo. É isso que Deus quer que eu e você façamos a partir de amanhã. E por último, esteja preparado para quando Deus lhe favorecer, suprindo a sua necessidade. O texto do verso 4 ao 8. Há aquele diálogo entre o rei e Neemias. O que você está me pedindo agora? Neemias coloca diante do rei a sua necessidade. Durante 4 meses, entre aquele momento que Neemias ficou sabendo da notícia de Jerusalém, a esse momento agora, Neemias esteve tanto orando quanto planejando. Esses 2 elementos na vida do crente não podem faltar. Se eu oro, eu preciso estar preparando-me para o momento que Deus vai responder. O momento em que Deus vai dar-me a oportunidade de suprir a minha necessidade. Claro, a oração vem primeiro. A oração sempre vem primeiro. Porque nós temos que colocar no coração quem vai liderar a caminhada, quem vai liderar essa realidade que nós estamos passando é o Senhor. Eu quero seguir a liderança do Senhor, então eu oro primeiro. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Essa é a oração. Essa é a oração. Apoiar no Senhor, confiar no Senhor. Mas o texto continua dizendo, porque Ele endireitará as suas veredas. Há um caminho a ser trilhado. Há um caminho a ser trilhado. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós ouvimos. E Neemias agora está fazendo exatamente isso. Ele orou, planejou, ele sabia de cor e salteado o que ele precisava, ele já tinha estudado a geografia do lugar, ele sabia por onde ia passar, ele sabia quem ia tomar conta da mata, ele sabia o que ele precisava lá, ele sabia de tudo. Ele tinha uma necessidade gigante, mas ele sabia do que precisava para essa necessidade gigante. Então ele colocou isso diante de Deus e esperou o momento, porque a hora que o momento surge, você tem que estar pronto para receber os recursos de Deus. Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor estabelece os seus passos. Eu oro e planejo, mas do Senhor vem a resposta. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que vai permanecer. Então, irmãos, vamos orar. Vamos buscar parceiros de oração. Vamos unir aqueles que oram
por alguma necessidade. Mas vamos entender que Deus vai suprir isso de uma maneira maravilhosa. E vamos nos preparar para isso. Vamos esperar chegar. Eu gosto muito daquela história que saiu na revista da SAF, da menininha, eu já contei isso aqui. Aliás, depois de 16 anos não tem história nova mais. Mas a menininha que ia para a reunião com a mãe dela de oração, orar pela chuva. E ela foi a única menina que levou sombrinha. Porque toda mulherada que foi orar por chuva, não levou sombrinha. E a mãe pergunta, filha, por que você está levando sombrinha? Nós não vamos orar por chuva? Vai ver que quando nós voltarmos esteja chovendo. O que nos falta, irmãos, é isto. O que nos falta é apropriarmos dos recursos do Senhor. É colocarmos diante de Deus os nossos medos. Momentos, irmãos, que nós fazemos desafios de fé para nós mesmos. E você acha que eu não tenho medo de que não aconteça? Então é o momento de correr para o Senhor, que diz para eu não ter medo. Eu digo, Senhor, é o teu nome que eu coloquei em jogo. É por amor ao teu nome. É para a glória do teu nome. Eu serei uma testemunha viva do agir do Senhor nos bastidores. O Senhor vai levar todo o crédito. Deposite. Não se estribe nos seus próprios caminhos. Caminho do Senhor. Eu quero concluir, irmãos, citando os 3 primeiros, ou seja, as 3 primeiras etapas dos alcoólatras anônimos. Primeiro, diz o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que perdemos todo o domínio sobre a nossa vida. Todos os instintos naturais gritam, irmãos, contra a ideia da impotência pessoal. Todos nós. Nós queremos provar para os pais que podemos, nós queremos provar para os coleguinhas que podemos, nós queremos provar o tempo todo das nossas vidas que nós podemos. Nós não admitimos, irmãos, a ideia da nossa impotência pessoal. Mas se nós quisermos nos apropriar dos recursos de Deus, o primeiro passo é o mesmo passo de um alcoólatra. Eu não posso. Eu não posso. Eu sou inadequado, Senhor, para isto. Irmãos, há uns 20 dias atrás, eu fiquei impressionado com uma irmã nossa, uma médica, uma neurologista, minha médica. Eu estou tendo alguns esquecimentos, estou tendo um cansaço exacerbado. Quando chegar em casa agora, eu vou levar muitas horas para dormir. E eu estou preocupado. E conversei com os nossos irmãos médicos, e eu procurei essa médica. No primeiro atendimento, eu contei para ela toda a história, aquela história
pregressa para a ficha clínica. E quando terminei, quando eu vi que ela tinha terminado, eu fiz menção de sair. Ela diz: não, pastor, o senhor não vai sair agora, eu preciso de orar pelo senhor. Ela pôs a mão dela sobre os meus ombros, o meu ombro esquerdo, e disse: Senhor, eu quero pedir a ajuda do Senhor para tratar do seu servo. O Senhor sabe que eu sou inadequada para descobrir qualquer coisa, mas o Senhor é o que me dá a capacitação para fazê-lo. E orou de novo na segunda consulta, da mesma maneira. Irmãos, nós somos crentes em Jesus Cristo. Não há nenhum defeito. Não denigrirá a nenhum de nós admitirmos a nossa impotência pessoal. Segundo passo, acreditamos que há um poder superior a nós mesmos que pode devolver-nos a sanidade. Acreditamos que há um Deus poderoso, capaz de sarar, de trazer cura, capaz de restaurar, capaz de devolver a vida, a família, o prazer de se estar aqui, o prazer de viver. Se eu sou capaz de conceber a ideia da minha impotência pessoal, eu sou capaz de conceber a ideia absoluta e verdadeira de que há um Deus que coordena soberanamente toda a realidade existencial. Não só a humana, mas toda ela. E que esse Deus é poderoso para reverter o quadro, para impedir quadros, para trazer a sua realidade terapêutica em qualquer situação. Terceiro, decidimos entregar nossa vontade e as nossas vidas aos cuidados de Deus como nós o compreendíamos. Ou seja, a minha visão de vida eu deposito no Deus eterno. O que esses três princípios representam? Os dois primeiros é uma reflexão da impotência perante o vício, mas também da percepção de que precisamos acreditar que há alguém que se preocupa e se importa conosco. E estas conclusões levam-nos a agirmos. Terceiro, pede uma ação positiva. Pois é somente através da ação que conseguiremos irromper a vontade própria que sempre impede a ação absoluta de Deus nas nossas vidas. Não estribes nos seus próprios pensamentos. Deixa Deus tomar conta. Deixa Deus abraçar. Deixa Deus fazer, porque Ele é especialista nisso, em nome de Jesus. Agora precisamos agir. Agora precisamos ir para as ruas. A segunda-feira, irmãos, vai começar. Com ela, todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos.
irão nos assombrar. Mas Deus vai estar lá. E nós precisamos exercitar na presença do Senhor a nossa confiança.